Reparação histérica. Reparação histérica. Hello, Hystericers! Olá, Mili! Olá, Manu! E lembrando a todos para dar aquele... Como é que chama? Seguir, like, se inscrever. Se inscreva neste canal, YouTube. E com isso você fará 3 mulheres muito felizes, o que é muito importante em 2025, você fazer mulher feliz. E quero começar chamando Milha aí para um discurso muito importante acerca de uma feira a qual Mili faria e não fará mais. Explique-se, Mili. Bom, gente, olá, Manu, Tati, Oiê! todas as almas aqui com a gente. Pois é, cara, assim, passei boa parte do dia de hoje, a gente grava, né, um dia antes, lidando com esse susto, assim, de tipo, não posso ir à feira porque corro riscos reais e imediatos, porque essa ideia de que família precisa acolher pessoas LGBT+, sabe? E não ser violenta com mulheres, ela assusta muita gente, né? As pessoas que querem manter a família como esse núcleo tradicional e cheio de relações de poder e hierarquia. Então tiraram assim de contexto uma declaração que eu dei num debate, num podcast, falando exatamente isso, sabe? A família precisa acolher. Essa família hierárquica, essa família dessas relações de poder, ela é, afinal de contas, um núcleo que produz muitas neuroses, né? Sabemos disso, né? Como diz o Safatli, senão os psicanalistas nem teriam o que fazer, não é mesmo? Exato. Então é isso, gente, assim, eu amo a feira literária, amo os debates da feira literária, mas, em nome da minha vida, não posso ir. Eu não entendi exatamente, Mili. Explica. Então, o que aconteceu foi que tiraram de contexto fizeram uns cortes, está rolando uns cortes meio desonestos aí a respeito de uma declaração que eu dei a respeito do que é a família, de como a gente tem que proteger crianças e jovens LGBT+, e como esse núcleo não pode ser violento com mulheres, né? Claro. Essa ideia de que o lugar mais perigoso para uma mulher estar é dentro de casa fala muito sobre o que é a família, né? Essa ideia de família. E aí circulou pelas bolhas de extrema-direita esse corte absolutamente descontextualizado e os caras vieram para cima de mim e foram para cima da feira e eu comecei a receber ameaça e não posso ir. Simplesmente não posso ir. Que absurdo. Que absurdo. Esculacho, Uma doideira. Olha, eu vou aproveitar então e falar que tinha uma feira aí que eu ia e que eu não fui, que não era uma feira, era um encontro literário. E que eu não fui porque no contrato veio escrito que se eu falasse de política eu pagaria multa. Olha só. E aí a minha advogada tentou tirar a cláusula. Eles tiraram a cláusula às 8 da noite quando eles viram porque eu tinha que estar às 8 da manhã no aeroporto. Quando eles brigaram até, sei lá, 7 da noite que eu manter a cláusula, que se eu falasse de política eu pagaria multa. Aí eu falei, bom, eu não tô numa ditadura. Eu vou pagar multa se eu falar de política? E se eles não tiraram essa cláusula, eu não vou. E aí eles foram tirar, já era 8h30 da noite, eu falei, boa sorte, não irei. Beijo a todos. Imagina que eu vou estar às 7 da manhã no aeroporto, se chegou o contrato arrumado às 9 da noite, entendeu? Então, por isso eu não estive no lugar, perdão. Como numa feira literária, tudo é política, gente. Tudo é política, exatamente. Tudo é política. Quem vai definir o que é não é mesmo? Exato. A gente está vivendo tempos muito tristes, assim. Eu fico muito insegura mesmo, né? A gente é mulher, a gente sabe o tanto de violência que vem, né, pra gente. A gente é mulher que se posiciona, né? A gente tem opinião, a gente luta por um mundo mais justo, mais inclusivo. E eu fui uma criança LGBT+, eu sei o que a família faz com pessoas dissidentes, né? Minha mãe ficou 5 anos sem falar comigo, assim, essa produção contínua de heterossexualidade forçada, né? É uma doideira, gente, é uma doideira que a gente esteja nesses tempos, mas ao mesmo tempo, eu recebi muitas mensagens de amor, sabe? Tem muita gente bacana, tem muita gente que sabe que a gente precisa sim disputar o conceito de família em nome de uma sociedade mais bonita, né? Mais alegre,
Então é isso, o conceito de família precisa ser disputado, sim, ele precisa incluir todo mundo, ele não pode... E é engraçado porque as pessoas que estão se manifestando são aquelas pessoas, e se manifestando assim, em tese, em defesa do núcleo de amor que é a família, mas eles se manifestam com tanta raiva que é quase fica ilustrado ali, uma alegoria, né, do que é esse núcleo. E são as pessoas que acham que sim, a família é um lugar em que um homem manda, uma mulher obedece, uma mulher serve, uma mulher cuida da casa, o homem provém, e os filhos precisam ser heterossexuais. É isso, são essas pessoas que estão se manifestando, e a gente luta por um mundo diferente disso. E elas se manifestam em nome de Deus, o que é pior. Deus, pátria e família. De quem era esse slogan? Do Mussolini. Em nome de Deus, em nome do bem, em nome da verdade, é Um sempre uma golpe de deturpação. Estado não foi dado em nome de Deus e da família? Sim, exatamente. Deus acima de tudo. É. Mas, Manuzinha, você tem alguma feira literária que você era para estar e não estar? Cara, eu, por sorte, eu não sofri nenhum tipo de censura e ameaças à minha integridade por causa de uma feira literária ainda, hein? Mas, do jeito que a coisa tá indo bem, mas não, gente, é isso. Que Olha, bom que eu queria... bom. Antes de puxar o tema, eu queria dizer que a gente tem mulheres que queríamos ter em nossa vidinha, queríamos ser amigas, e mandar um beijo para Carmen Lúcia, né? Essa mulher que deu o seu voto. Essa única mulher. Essa única mulher, né? O voto que decidiu ali a cadeia nesse demônio. A fraquejada que decidiu. Eu amo, gente, a mulher que veio um monte de homem, e aí veio a fraquejada mulher que decidiu que esse demônio vá para a cadeia e toda a entourage de criminosos dele. Mas vamos ao tema, que é o seguinte: eu finalmente assisti o filme Manas, da Mariana Brennan. É já um filme que está há um tempo, né? Todo mundo falando, mas eu só vi essa semana. E aí, Mili e Manu também viram para a gente poder falar desse filme hoje. E esse filme vai abrir, enfim, a pauta não é o filme, né? O filme, ele traz a pauta. A partir do filme, a gente pode falar de coisas que a gente viveu. Infelizmente, toda mulher já passou por algo parecido, principalmente mulheres da minha idade. E também falar desse filme como ele não acontece só ali na Ilha de Marajó, no Pará, né? Ele acontece em todos os lugares do Brasil, em todos os lugares do mundo. Ele conta a história da Marciele, né? Que chamam de Tiele no filme, que é uma atriz chamada Jamile Correia, muito boa atriz, né? E a história é dessa menina de 13 anos que está ali. Ela vive na periferia, ela mora numa casa de palafita com a mãe, um monte de irmão e o pai. Quem faz o pai é um ator chamado Rômulo Braga, o pai ele chama Marcílio, né? A mãe é uma atriz chamada Fátima Macedo, o nome da mãe no filme é Daniele. E tem ali os 3 irmãos e tem a irmã menorzinha, que é a Carolzinha, que é a mais próxima da Marciele. A Marciele é a protagonista, né? E tem a Dira Paz, que no começo do filme a gente não entende, ela trabalha ali meio ajudando as pessoas a terem o RG, mas depois a gente entende... É importante dizer que esse episódio do Reparação Histérica vai ter spoilers do filme, porque senão também a gente não consegue falar do filme. A gente deu spoilers do Adolescência, sofrendo muito que estava dando spoiler, mas a gente ajudou eles a ganhar o Emmy. Foi por causa da gente que o menino ganhou o Emmy. Então, eu acho que tudo bem dar spoiler. Bom, o filme começa... A irmã mais velha, a Claudinha, ela não mora mais ali, na Ilha de Marajó, né? E a Tiele, que é a protagonista, começa conversando com a mãe, dizendo que tem saudade da Claudinha, que a Claudinha sumiu, nunca mais mandou notícias, né? E a mãe diz que bom para ela, né? Foi fazer a vida dela, foi crescer e também foi com um namorado que enche ela de presente, que dá tudo para ela, enfim. E a gente vai entendendo ali que tem uma balsa que as meninas vão, e aí a gente começa a entender que as meninas vão para se prostituir. É importante dizer que não existe prostituição infantil, que existe a exploração
de menor de idade, né? Então isso não existe, mas no filme é colocado como um lugar de prostituição. E ao longo do filme a gente vai entendendo que esse abuso começa muito antes dentro de casa, que muitas dessas meninas antes foram exploradas pelo pai. E isso, acho que a gente pode falar sem preocupação de spoiler, porque esse filme, ele era para ser um documentário da Mariana Brennan, que é documentarista. Ela escuta, ela fica sabendo, quem conta para ela é a Fafá de Belém, que é amiga dela. A Fafá de Belém conta para Mariana que as crianças, as pré-adolescentes da Ilha de Marajó, as meninas, elas sofrem esse abuso sexual dentro de casa e também nisso que lá eles falam ir na balsa, como é que eles chamam? Eles chamam no filme? Chamam de barqueira. Barqueira. É isso? Acho Eu que acho que é. E ela fica sabendo que tem muito dessa violência com crianças na Ilha de Marajó. E ela resolve fazer um documentário, e para isso ela escuta várias crianças e pré-adolescentes. E quando ela está com esse material, ela fala: eu não posso fazer um documentário, eu não posso expor essas meninas contando as próprias histórias, né? São crianças contando, além de ser muito forte e chocante, estaria expondo essas meninas menores de idade. Então ela resolve fazer um filme, mas o filme é totalmente inspirado em fatos reais que acontecem na Ilha de Marajó. E eu vi o filme e fiquei muito... Acho que é mais forte ainda para quem tem filha mulher, né? Fiquei muito mexida, fiquei muito impactada. Acho o filme muito bem dirigido, acho o filme muito bonito. E fui ver as entrevistas, né? Vi uma entrevista da menina, da Marciele Jamile Correia, dizendo que ela ficou muito amiga do Rômulo Braga, que é o pai dela, que faz o pai dela, né, o Marcílio, e ela tá do lado dele, você vê que eles têm ali uma relação bonita, e ela fala, eu fiquei próxima a ele, gosto muito dele, ele é um cara tão doce, né, e aí o Rômulo fala, aliás, eu tô muito incomodado com esse momento da minha carreira, porque sempre como eu sou homem, me colocam nesses papéis de abusador. E eu quero poder fazer um cara legal, mas eu sei que a culpa não é do mercado, a culpa é do homem mesmo. Ele fala. Como é que vão... Tá difícil eu pegar um papel de um cara legal, porque o problema nem é do mercado cinematográfico, o problema é do homem. Tá difícil existir um homem legal, então tá difícil fazer um homem legal no cinema. E aí queria ouvir um pouco vocês, depois eu falo um pouco mais das minhas impressões. Mili, por favor, pode fazer as honras? Então, acho muito legal, assim, foi difícil ver o filme, tá? Muitos gatilhos, assim, a gente já fala sobre isso, mas eu acho bonito que a Brennan diga que ela teve que fazer uma ficção, né? Porque, assim, tem verdades que só cabem na ficção. Tem verdades que só a ficção consegue dar conta. Nem documentários conseguem. Então, ela escolheu uma maneira de dizer brutais verdades usando a ficção. Isso eu achei muito sagaz, assim. Então, eu fui abusada com 11 anos, né, pelo pai, dentro do núcleo de uma família muito tradicional, pelo pai de uma amiga minha. E eu não sei quantas vezes ele fez aquilo, porque eu apaguei da minha cabeça, eu tenho flashes, né? Mas toda vez que eu ia brincar lá na casa dela, ele me levava para um quarto. E eu não sei também por que deixavam ele ficar no quarto comigo, não sei, gente, eu não sei de nada. Mas imediatamente quando o filme começa, a gente já é sugada para o gatilho, né? Então acho que fica esse alerta, assim. Foi muito difícil ver o filme. E aí eu acordo nesse Brasil que me tira da feira literária. Então, não está sendo um dia molezinha esse aqui. Mas, de qualquer maneira, é essa realidade, e não é só em Marajó, né? Não é só dentro do núcleo de uma família periférica, não são só homens considerados homens periféricos. Essa família cujo pai me violentou com 11 anos, é uma família bem rica, né? Tradicional, de São Paulo. Então, a gente tá falando de uma cultura, a gente não está falando de homens de caráter desviante, isso precisa ficar claro. Porque se a gente chama esses caras de monstros, a gente não consegue entender o que acontece.
É uma cultura pedófila, é a cultura da pedofilia. E ela entra dentro das casas, ela está dentro da casa. A noção de que a casa é o lugar mais perigoso para uma menina ou para uma mulher estar, ela é devastadora, eu acho. Então, a gente precisa entender isso como cultura e não como um monstro, né? Esse cara não é exatamente um monstro, ele é fruto dessa sociedade. A sociedade precisa se responsabilizar pelos hábitos que ela produz. E a pedofilia ela é encorajada desde muito cedo. A imagem da colegial de saia, tão naturalizada na pornografia, né? A sexualização de corpos infantis. A gente teve um presidente que pintou um clima com uma garota de 14 anos. E esse cara, ele é considerado, essa família que tentam proteger. Eu não quero essa família, eu não quero pessoas vivendo dentro de famílias assim. Eu acho perigoso para crianças, para corpos LGBTQ, para mulheres. Então, assim, esse conceito de família está em disputa, né, gente? A gente precisa disputar, sim, ele, em nome de uma sociedade mais decente. Enfim, a gente vai falar do filme, assim, mexeu muito comigo. Por esses motivos, eu tenho certeza que vai mexer com muita gente, né? O filme não conseguiu disputar o Oscar, porque o Agente Secreto vai, né? Mas, com certeza, é um filme que tem essa pegada, assim, vai fazer carreira internacional. Manuzinha. Eu acho que isso que a Mili traz, né, e que a gente já bateu nessa tecla aqui, vai continuar batendo, que a gente não tá falando de monstros, né? É a mesma lógica do estupro, assim, é a mesma quando a gente fala que a gente conhece vítimas de abuso sexual e não conhece tantos abusadores, né? A conta não fecha. Então, essa experiência que o filme retrata de uma forma muito sensível, ela realmente é estrutural, porque se você vai conversar com mulheres, isso vai acionar gatilhos para a maioria. E aí, quando a gente fala que uma coisa é estrutural, né, tem um aspecto meio quase que desindividualiza, né? É fundamental olhar para o aspecto sistemático da violência, senão não tem como combater e não tem como ter dimensão da coisa, é o que a gente está fazendo aqui. Mas tem esse lado cruel mesmo, que é da naturalização. Então, quando a Tiele, a protagonista do filme, ela ouve, quase como um consolo, né, que ela não é a única que passa por isso, né, que isso é normal. Então, olha como é uma coisa que assim, não é porque é comum, que não é aberrante, né, não é perverso, não é cruel. E eu também sofri abuso na infância, né, dentro de casa também, de um amigo da família. E do mato que a gente veio aqui, nós três, né, dessa época que tudo ainda era mais velado, não era regra ainda pais ou professores educar as crianças nesse sentido, né? Era um tabu mesmo. Um tabu e uma norma ao mesmo tempo, né? Que é muito conveniente que seja assim da perspectiva do opressor, claro. É esse silêncio que sustenta o ciclo. Mas eu só entendi que isso era normal, né? Fazendo aspas aqui com os dedos para quem está ouvindo, quando eu fui falar com a minha mãe, com 10 anos de idade, e eu não sabia nem como falar. Eu ficava pensando, como é que eu vou explicar isso para ela? Né? Pois bem, chegou na hora, eu não precisei falar nada. Porque eu, quando puxei ela e falei, então, é que fulano, pela minha cara, pela minha expressão corporal, né, pelo meu desconforto, a minha vergonha, né, introduzir o assunto, ela já entendeu. Daí ela já me cortou, ela só falou assim, filho da puta, desgraçado. Dava pra ver que ela tava tentando se segurar, assim, pra não me assustar. E aí eu lembro dessa surpresa, assim, de pensar, ué, mas ela já entendeu sem eu nem precisar explicar o que aconteceu, né? Sem eu nem precisar falar nada. E é muito doido, porque quando ela me cortou logo, de fato é um aspecto muito duro, né? De você não deixar uma pessoa, no caso uma pessoinha, que era euzinha, com 10 aninhos, falar sobre um trauma, né? Mas eu lembro de sentir um alívio quando ela me cortou, sabe? De me sentir compreendida, sem precisar, tipo, abrir a boca direito, sem precisar me defender, sem precisar... E por outro lado eu fiquei assustada, porque foi ali que eu entendi também que, então, peraí, isso é uma coisa que acontece? Isso é uma coisa que todo mundo meio sabe que acontece? Tipo, pode isso? Mas calma que vai dar uma pioradinha, tá?
Porque daí a primeira reação de minha mãe foi dizer... Ela pegou na minha mão, ela me olhou no olho e ela falou: não fala pro seu pai. Seu pai pode fazer uma besteira. Gente, olha o nível da merda que a gente tá nessa porra de patriarcado. Minha mãe, que certamente é a pessoa que mais me ama no mundo, tá? E certamente eu e os meus dois irmãos somos as pessoas que ela mais ama no mundo. Não tô dizendo que essa é a regra da maternidade, mas no caso da minha mãe se aplica, tá? Tem lugar de fala pra dizer. Então é importante trazer isso porque eu não tô colocando esse amor em xeque aqui, tá? Ok, minha mãe descobre que eu, pessoa que ela mais ama do mundo, passou por uma experiência traumática, uma criança de 10 anos, e a primeira preocupação dela é um homem, cara, é um marmanjo de 40 anos. Tá ligado? Meu pai, marido dela. Ela não fez isso por mal, obviamente, mas ela queria, sem dúvidas, me proteger, fazer uma contenção de danos ali, né? Na cabeça dela, mas ela não tirou isso da cabeça dela. Quer dizer, né? Era e ainda é um senso comum patriarcal que dá mais importância, prioriza o homem, né? De certa maneira, tem mais empatia com ele, tem que cuidar dele primeiro. Ele é o patriarca, ele é o protagonista. E meu pai, na época, tinha arma, tinha um revólver, uma 38. Foi antes lá daquele plebiscito lá, que tinha um revólver. Aí meu pai podia, sei lá, matar o cara e podia acabar preso. Então era minha responsabilidadezinha, tá? De uma criança de 10 fucking anos e da minha mãe, uma mãe também que tava passando por isso, arcar com a carga emocional da parada, né? E vamos em frente que atrás vem gente, né? A gente falou muito aqui, né, do poder dessas sutilezas, né? De como as sutilezas dão liga, assim, pra essas brutalidades, embora seja uma ideia muito contraditória, né? Enfim, esse comentário da minha mãe foi sutil, mas é muito perturbadora mesmo essa blindagem emocional que as mulheres são obrigadas a fazer e que também atrofia os homens porque infantiliza, precariza. Mamãe cuida da esfera privada, íntima, papai da pública, da porta para fora. E a minha família era exatamente esse desenho, né? O pai era o provedor e a minha mãe era uma dona de casa. E aí, uma coisa também que, gente, assim, que fica... Quando eu falo sobre isso, eu penso como esse papel de protetor também que é jogado no lombo dos homens, né? Não protege mulher porra nenhuma, né? Todo mundo sai perdendo. Bom, tô amarrando aqui. Depois de ter dito isso, né? Não fala pro seu pai. Minha mãe falou, olha, você nunca mais vai ver a cara desse homem na sua vida. Pode ficar tranquilo, eu te prometo. Era o que ela podia fazer, tá? Não existia denunciar, não existia nada disso. E olha que o meu caso, olhando pra trás, eu ainda acho ele mais contornável, porque era um amigo da família, uma pessoa que podia ser excluída, né, do convívio. Mas anos depois, quando eu comecei a falar sobre isso com amigas e, de novo, veio essa porrada de perceber o quanto é comum, porque a maioria já passou por isso. E umas coisas muito mais barra pesada, porque no sentido de, sei lá, ser um tio... Então, é irmão do teu pai, o avô, uma amiga que foi abusada pelo avô a vida inteira, nunca contou isso pro pai dela, que o pai dele fez isso com ela. Né? Porque meu pai é deprimido, eu fico com medo de como ele vai reagir. Porra, olha a ginástica que a gente acaba tendo que fazer para proteger esses caras, o papel de protetora que acaba que tá fazendo a gente, né? Fragilidade masculina a céu aberto, é fratura exposta. Porque se é reativo demais, como era o caso do meu pai, não pode falar. Tem que proteger ele dele mesmo. Se é passivo, se é deprimido, também não pode falar, porque aí ele pode sucumbir, pode enlouquecer. E o filme traz esse aspecto também, né? Desse círculo fechado de mulheres lidando com isso. Mãe, irmã, vizinha, delegada, né? Eu vivi alguma coisa, mas eu não sei exatamente o quê. Eu acho que como vocês falaram, é meio borrado, né? As lembranças, assim. E já contei isso, acho que numa crônica, há uns 6 anos atrás, quando teve o documentário do João de Deus, eu estava assistindo, minha filha tinha 1 aninho, estava dormindo, ela tinha acabado de dormir, eu estava na sala sozinha, vendo o documentário do João, não lembro agora, porque ao mesmo tempo saiu o documentário e a série, né? E aí eu comecei a ver, eu comecei a passar muito mal, comecei a chorar muito e ter ânsia de vômito. E aí eu não consegui continuar vendo, parei de ver
E aí veio, assim, veio a lembrança toda, assim, né? Quando eu era pré-adolescente, 10, 11, criança, eu fiquei com alguma questão, acho que eu era anoréxica, eu não comia, acho não, eu pesava 43 quilos. E eu não comia, tinha uma questão ali de muita ansiedade, tal. Eu não queria ser magra, mas era muito magra. E me levaram benzer num primo do meu pai, que benzia. Um primo do primo do primo, mas uma pessoa ali no bairro, morava todo mundo perto, né? Então era meio da família do meu pai, assim, era do núcleo ali. E ele benzia, ele era um cara espírita, a família toda dele espírita, ele, os irmãos benziam, o pai dele benzia. E me levaram nesse cara e me levaram algumas vezes nele. Ele tinha 2 comportamentos, assim. Ele tinha o comportamento, quando ele fechava, ele benzia meio que numa sala, eu entrei sozinha algumas vezes nessa sala, que é exatamente a cena do João de Deus, né? Acho que é por isso que eu comecei a passar mal vendo. E eu era uma criança e eu fechava o olho e ele benzia meu corpo todo. Isso significa que ele punha a mão na minha perna, no meu peito, na minha barriga, e não é assim que benze. Você não, né? Você não fica fazendo assim, na coxa, na perna, na bunda, no peitinho de uma criança de 11 anos, mas é borrada a minha memória, porque eu não vivi uma coisa assim, ninguém nunca colocou um pênis pra fora, ou, né? Então era uma coisa assim, só que tinha um incômodo que ficou no meu corpo por todos esses anos, e quando eu fui ver o João de Deus, eu comecei a ter ânsia de vômito, a chorar. E eu lembro que eu era casada ainda, e eu falei pro meu ex-marido, a gente precisa proteger a Rita, pelo amor de Deus. Eu tive uma crise de ansiedade, uma coisa horrorosa, porque eu lembrei desse homem passando a mão no meu corpo inteiro. Então ele tinha essa coisa da porta para dentro, lá quando ele benzia, mas ele também nas festas, Natal, Ano Novo, que passava toda a família junto, né? Família do meu pai, da minha mãe, juntava todo mundo, e eu pequena. Ele tinha uma mania, e ele fazia isso não só comigo, mas eu via fazendo com outras crianças também, inclusive com os filhos dele. Ele passava a mão na bunda, ele brincava, ele fazia assim dentro da bunda da pessoa, tipo, ele enfiava a mão dentro da bunda da pessoa e fazia meio brincando, a coceguinha dentro da bunda, a coceguinha no sovaco que pegava um pouquinho do peito, a coceguinha na coxa que, sabe? Então era muito confuso, porque assim, aquilo que poderia ser algo era escancarado, ele passava a mão na bunda das crianças na frente de 40 tios e tias e avós e avós. Então, se aquilo tinha alguma coisa de sujo, ele não estava escondendo, e também ninguém falava nada. E aquilo que era meio velado, ele estava benzendo, e para benzer, ele passava umas águas, ele benzia, ele punha. Só que ele punha a mão no corpo todo, assim, né? Então, ele é uma pessoa que há muito tempo eu não vejo, que eu nunca tinha parado para pensar nisso, até eu ver o João de Deus e lembrar que várias férias que eu passei na praia, em sítio, que ia a família toda, eu não aguentava ficar, eu voltava antes. Aí começou a voltar a memória de que ele ia para o mar com as crianças, e lá no mar ele vinha com essa brincadeira de atochar a mão na nossa bunda, de fazer coceguinha perto da virilha. Isso tudo, essas memórias todas voltaram. Ele levava, tipo, ele era o tio legal que levava 8 crianças pro mar, entendeu? Sempre é o tio legal. Sempre é o tio legal. Sempre é o tio legal. E aí, muito recentemente, eu comentei isso com uma tia minha, né? E falei: ah, lembra daquele fulano que benzia, não sei o quê, não sabia nem se estava vivo, se estava morto, tal. E comentei que eu vendo que é uma tia que dá para conversar, porque eu tenho um monte de parente que não dá nem para conversar disso, né? Uma que eu achei que dava para conversar, eu comentei: lembra dele, nananã, nananã. Ela falou: ih, esse aí fazia isso com todo mundo e todo mundo sabia. É porque ele era esquisitão, sabe? Todo mundo sabia. Isso aí ele fez comigo, ele fez. Aí eu falei: mas tia, o que ele fez com você? Ah, ele tinha mania de. Quando a gente estava numa mesma festa, ele vinha e me dava, sem ninguém ver, ele fazia que ia passar assim no corredor e me dava umas encoxadas, fazia que ia pegar um negócio e passava a mão em mim. Eu falei: mas ele fez isso com você tinha que idade? Ela, 20, 30, 40, 50? Eu falei: ele fez isso, eu tinha 10, 11.
Então, assim, além das famílias normalizarem o tio como se fosse, é o doidão, não sei o quê, não tem esse olhar para uma coisa ainda mais grave, que é a pedofilia. Porque a gente está falando da Mili com 11, da Manu com 11 e de mim com 11. Porque, pelo que eu entendo, ele fazia isso com as mulheres da família de 18, de 20, de 30, de 40, mas ele também fazia com as meninas de 11. Né? E era muito assim, ninguém sabe de caso em que ele tentou estuprar, mas você atochar a mão na bunda de uma criança no mar, ou benzer o seio, hoje em dia a gente sabe que tudo isso é estupro. Né? Não precisa ser uma cena escancarada de penetração, né? Mas isso são coisas que são mais faladas hoje em dia, né? Tanto que essa minha tia ficou escandalizada. Bom, mas não vai ficar escrevendo sobre isso, porque aí a família já é desunida, vai desunir mais ainda. E aí, se as pessoas sabem que você falou isso pra mim, vão parar de falar comigo. Ficou puta comigo. A minha tia ficou puta. E isso, assim, era a única tia progressista que dava pra conversar, porque o resto é tudo bolsonarista. É muito cruel que caiba a vítima a obrigação de gerenciar emocionalmente a família, né? Porque é isso que acontece. É dada à mulher e depois às vítimas, né? E também às vítimas, a obrigação de você ser o gerente emocional daquele lar, né? Não faça isso, não fale, seu pai não vai gostar, seu pai vai pegar uma arma e vai lá, porque aí a gente fica entre gerenciar o crime da pedofilia, né, e do estupro, da violência sexual, e o crime possível que é o da violência, que os homens são encorajados a manifestar, porque é o único sentimento que eles podem manifestar, a violência. E no meio disso, a gente tem que lidar com aquilo que a gente viveu, que é a importunação aos nossos corpos, assim, uma marca de fim da dignidade, de fim da decência, de insegurança. Aí a gente que lide com isso. Sabe Deus como a gente consegue, né? Todas nós. A gente passa a vida tentando lidar com isso. O que mais poderíamos ser e o que mais poderíamos fazer se a gente não tivesse que lidar com tantas violências que são dirigidas a gente todos os dias. Imagina, Tati, se você não tivesse que lidar com os haters que vão para cima de você por nada. Quantos outros textos você escreveria? Quantos outros livros você escreveria? Todas nós, quantos roteiros a gente faria, né? Quando a Preta Gil morreu, eu falei isso, assim, ela passou boa parte da vida dela lidando com coisas indizíveis. Quantas outras coisas ela poderia ter criado, canções que ela poderia ter feito, grupos que ela poderia ter produzido, eu não sei, e ainda assim a gente está aí criando. Eu conheço uma mulher que foi advogada por muito tempo da Preta Gil, e ela falou para mim que ela passou boa parte da vida dela sofrendo ininterruptamente com isso. Com muito ódio. Pois é. E ainda assim a gente está aí. Está criando, está produzindo. E é muito mais do que isso, né? A gente consegue transcender isso, né? Transcender no sentido de ir além do que está imposto, né? Porque também a gente não vai conseguir excluir isso da equação, porque é uma condição feminina mesmo que é brutal, é estrutural. Eu recebi muita mensagem de mulher na sexta-feira, porque eu escrevi essa coluna falando que eu não aguento mais ser xingada. Eu recebi mensagem de apresentadora de Globo News, eu recebi mensagem de colunista de jornal, de escritora, só mulher me escreveu. Teve um cara também bacana que me escreveu, mas assim, umas 9 mulheres que estão na mídia, todas me escreveram falando, eu tem períodos da minha vida em que eu fico doente, eu não aguento, eu preciso parar, eu não consigo escrever, eu não consigo trabalhar, porque é muito violento. E assim, não deveria ser um escândalo você fazer a defesa de uma família inclusiva, né? Uma família em que um pai não tenha todos os poderes, mas nesse Brasil tão autoritário que a gente está vendo ainda existir, apesar do Lula ter ganho, ainda é. Então, uma coisa que me chamou muita atenção no filme, e que talvez tenha me incomodado um pouco, embora eu tenha gostado do filme, é essa dimensão única que a Manu bem levantou, sabe? A gente sendo as vítimas. Não é isso, gente, vou colocar de um outro jeito. A gente ter a dimensão da vítima. Não deixe que foi o Emicida que canta, né? Não deixa, eu quero falar além das minhas cicatrizes. Quando homens vão criar dramas femininos no audiovisual,
eles são sempre a violência sexual. A gente não consegue ter outro drama que não seja a violência sexual. E a gente estaciona nesse lugar da vítima de violência sexual. E a gente é tão mais do que isso. A gente é tão mais do que isso. Mas precisa de uma mulher para enxergar isso na outra. Eu acho, sabe? Mas Eu aí, como acho. que isso poderia estar no filme, vocês acham? Porque é muito importante o que está sendo contado ali, né? Sim. É um filme de uma importância, além de ser lindo cinematograficamente, tem uma importância política gigantesca. O que poderia ter ali que daria isso, que não te incomodaria? Quer falar, Manu? Eu Manu posso falou. puxar, porque aqui Vem, eu Manu. tô. Vem, Manu. Esses assuntos me enlouquecem. A gente falou sobre isso, né, quando a gente estava ainda muito impactada pelo filme. E eu acho assim, é muito importante realmente esse filme, a projeção dele tem um valor aí que é inquestionável, né? Isso se comprova, inclusive, pelo debate que a gente está tendo aqui, né? E que ele está provocando não só aqui, mas em outros lugares, né? Então, pela visibilidade que dá a essas meninas, a esse universo, a esse contexto específico que, na verdade, está falando de uma coisa que é meio universal, mas que é um contexto que é desassistido nesse aspecto, né? E esse assunto aí que é tratado como tabu e norma ao mesmo tempo. Então, de fato, temos aí um ponto para as meninas e é para celebrar o sucesso desse filme, apesar dessa contradição, né? Porque, a princípio, esse filme existe porque essa violência existe. E aqui a gente entra no aspecto que a Mili levantou, né? Que a gente também falou sobre isso, na verdade, que me incomoda, e não só nesse filme. Infelizmente, tá? Porque essa é ainda a regra, é a gramática da maioria das narrativas que a gente vê, que a protagonista não tem outras camadas além das violências que ela sofre. É meio que tudo sobre isso. E um trauma pode até fazer parte da história de uma menina, de uma mulher, mas fazer parte da identidade dela, né? Aí já complica, né? Porque eu tô falando de um vício que é muito comum, de perspectiva. Tá? E que não é só a perspectiva masculina, não. Às vezes, mulheres, na melhor das intenções, podem cair nessa armadilha de achar que uma personagem feminina só é interessante porque ela é uma vítima. Então é por isso que vale contar a história dela, né? Dentro desse senso comum que limita a nossa visão geral, né, do gênero feminino. Mas essa não é a história dela, é a história da violência que ela sofreu. Eu senti falta de outras camadas da Tiele, dessas mulheres todas do filme, para além dessa violência. Porque, assim, tem um macete, vou dividir com vocês, que é infalível, tá? Quando você tira a violência e não tem história, não tem um filme, não tem personagem, você tem um problema, né? Problema de base, tá? Que eu tô falando de uma regra, de uma armadilha que é muito fácil de cair, você vai no piloto automático. Porque a intenção é a denúncia. Bacana. Mas a base da opressão é a desumanização. Vamos no Tati Bitati lá vem o chocolate. A base da opressão é a desumanização, né? Então, se meninas e mulheres passam por isso, é porque elas são vistas como objetos, né? Elas são objetificadas, que é o mesmo que dizer que elas são desumanizadas. Daí a frase da Dira, da personagem da delegada, quando ela vira pro pai e fala: ela é sua filha, não é sua posse. Né? Perfeita colocação, Dira, da delegada. Porque o filme denuncia exatamente isso, a objetificação de meninas e mulheres. Então, a gente quer transcender essa visão limitada, né? A gente tem que humanizar essas meninas, essas mulheres, para além desse rótulo de vítima. Entender os desejos, sonhos, medos, qualidades, defeitos, talentos, desafios, relações, né? Contradições dessa personagem. Eu fiquei com muita vontade de conhecer mais essas personagens, para além desse único aspecto de, poxa, coitadas. Olha como elas são esmagadas por esse ciclo de pobreza, de exploração, de violência, de evangelização, de sofrimento, né? Esmagada mesmo, porque é chata. A Tiele quer muito pegar a balsa. Por quê? Porque ela quer fugir dos abusos que ela sofre. Ok, tá no modo sobrevivência, mas assim, o que a Tiele sonha em viver? Que ideia ela tem dessa vida outra que ela pode ter? É claro que ela pensa nisso. Porque, gente, quando o campo objetivo, que é o nosso, né, contexto externo, nosso mundo externo,
é duro desse jeito, o que segura as pontas é o subjetivo, ainda mais uma criança, porra, que tem um mundo interior muito mais rico que um adulto, né? Eu fiquei com vontade de conhecer mais esse mundo interior, essa subjetividade, né? Qual a perspectiva dessa menina que é única no mundo, como qualquer ser humano é, né? Enfim, gente, esse assunto que me Manu, mobiliza. maravilhoso. Não, eu por queria isso, só aplaudir, Manu. Eu só maravilhosa, queria te maravilhosa. agradecer. É isso mesmo. Por isso que as pessoas devem fazer o curso Vulneráveis Venceremos, porque a Isso. primeira. Não, Ah. porque quando eu fiz, eu sou roteirista, né? E quando eu fiz, e a Manu falou essas coisas todas, eu fiquei. Uma coisa que a Manu sempre fala no curso dela é: parem de fazer. Porque assim, a gente já evoluiu muito, porque a melhor amiga da protagonista é preta. Não, a protagonista tem que ser preta. Parem, ou se a melhor amiga da protagonista é preta, que ela tem uma vida para além da protagonista. Porque eles colocam a melhor amiga preta da protagonista, o que já é tipo, ó como a gente é legal, como a gente é diversidade. E a menina não faz mais nada a não ser ficar colada, ela não tem vida, né? Ou seja, é um outro jeito de ver o racismo. Isso aí, ela já falou na aula 1, já foi uma porrada pra mim. Objetificação. A função do personagem acaba sendo de ser uma dama de companhia, uma aia. É tipo uma Isso. serva, porque se é por ela precisa de alguém pra ir com ela numa festa, ela precisa de uma orelha pra se abrir, botam a melhor amiga sem história própria, sem identidade, né? Disponível, unidimensional também. Mas sabe que eu, então, ouvindo a Manu, eu penso o seguinte, eu adoro o filme, mas eu penso o seguinte, o filme tem 2 roteiristas homens, né, Marcelo Karabowski e Felipe Scholl. Ele tem por trás dele Irmãos Dardenne e Walter Salles, e agora Dardenne entrou torado aquilo ali. Dardenne, mas agora, eles estão mesmo na produção do filme? tá no A produção executiva é sim legal. Eu gosto muito do filmografia. Também deles. adoro os Irmãos Dardenne. E agora entrou o Champagne, entrou também a Julia Roberts, mas assim, tem muito Bora, homem, galera! né? Sim, pois Então, eu acho que entrou esse monte de homem, porque também, além do filme ser ótimo, bem dirigido e importante, ter todos os méritos e ter merecido tudo, acho que pega bem pra homem estar colado nesse tema, né? Mas ouvindo a Manu falar, por se tivesse uma Manuzinha nesse roteiro, hein? Nossa, gente, Que é isso? A diferença que ia Faria. fazer. Faria. Agora, eu quero trazer, já que a gente falou quais são porque a mãe também é vista desse lugar só da violência, né? A mãe... Porque, assim, a mãe, ela estimula a filha a ir na balsa, de certa forma, para ir lá ser abusada, sofrer uma violência, porque, de novo, não existe criança que se prostitui, existe criança que sofre uma exploração sexual, então a mãe incentiva a filha a ir lá, porque na cabeça da mãe, pelo menos é um jeito de livrar ela do abuso que ela sofre do próprio pai, menos pior, né? De certa forma, ela faz vista grossa pro abuso ali, que, de certa forma, não, ela sofre com aquilo, a gente vê. E aí, como que é explicada a história da mãe? Porque a mãe sofreu isso dentro da casa dela, ela era estuprada pelo pai, e quem salvou a mãe foi justamente o pai da Tiele, que é um homem de Deus e que não sei o quê, e que deu uma moradia para ela quando ela perpetuou. Então, tem essa coisa que o filme quer passar, que é assim, a bisavó viveu isso, a avó viveu isso, a mãe viveu isso, agora a filha vai viver isso. Tanto que tem um momento ali de conversa da mãe e da filha, que a filha fala, mãe, eu não quero mais dormir. Porque o pai, ele corta a rede da filha e fala, a tua rede arrebentou. Assim que ela menstrua, tem essa cena que ela lava a calcinha com a menstruação, no dia seguinte ele já chama ela para caçar, vamos caçar com o papai, que tem uma cena muito forte ali, né, relacionada com violência mesmo, com arma e tal, que eu achei uma cena cinematograficamente muito boa e terrível, mexeu muito comigo. Mas a partir desse momento ele diz que a rede dela quebrou e que ela vai dormir com ele. Eu vou dormir com a minha filha, assim que ela se torna mocinha, né? Que é essa coisa também que falam. Ele é um cara que sempre antes de dormir fala para os filhos, durmam com Deus, né? Essa coisa do durmam com Deus é muito irritante nesse filme. O cara tá estudando a filha na frente de todos os filhos e da mãe dela e falam, durmam com Deus, né? Mas essa mãe é colocada num lugar de que ela sofreu tanta violência que ela também não consegue salvar a filha disso. E aí, pensando no que a Manu falou, dá vontade de conhecer mais sobre essa mãe, porque a única coisa que a gente sabe é que na hora que ela foi na polícia falar que o pai estuprava ela,
a polícia não fez nada com o pai e ela foi expulsa de casa, né? A mãe da Tchelle. E aí é isso que a gente sabe da história dela. É a Mas dá mesma vontade. história. É a mesma Mesma coisa. história. História. É a mesma história. Você tira, é o que a Manu falou, você tira a violência, não fica nada. Mas não é porque mulheres sofrem esse tipo de violência sistematicamente, é que elas são iguais. Elas não são iguais. Exatamente. A gente não é só a vítima, e não é a mesma vítima. Primeiro que cada história nossa é uma história nossa, e cada uma de nós só sabe a cicatriz que carrega, né? E depois que a gente vai vendo, assim, a cultura também do deixa pra lá. É uma cultura também, porque como todas as mulheres passaram, e elas de alguma maneira deram conta de se reorganizar e sobreviver, elas não querem importunar o cara. É um importúnio. Ir à delegacia e apresentar a queixa, você vai ser revitimizada, você vai ter que contar a história 200 vezes, que também é um projeto da sociedade para que a gente não vá e não conte, porque a gente dificilmente vai contar a mesma história 200 vezes, a gente vai lembrar de algum detalhe que a gente tinha esquecido, a gente vai contar algum detalhe que talvez a gente não tenha sabido direito, e tudo isso é usado para depois dizer, tá vendo? Ela não sabe do que ela tá falando. A filha do Woody Allen. Até hoje ela é tirada de louca. Porque, não, mas ela contou uma versão, depois ela contou. Sim, eu não saberia contar a versão do que aconteceu quando eu tenho 11 anos, mas eu sei o que eu senti, eu sei o que aconteceu. E eu sei que era um estuprador que morreu. Então, é isso, assim, é a cultura do não vamos criar um caso com essa história, porque toda mulher passa. Gente, é o livro Melhor Não Contar, da Tatiana Salem-Levy, que é o melhor livro que eu li nos últimos tempos. Que é isso, ela sofria um abuso do namorado da mãe, né, do marido da mãe, o padrasto dela, e ela escutou a vida inteira, melhor não contar, até porque o cara também era um cineasta respeitado, ela tinha uma relação com a família desse cara, e aí ela precisou primeiro escrever o livro Vista Chinesa, que ela conta do estudo da melhor amiga, uma história real, e aí parece que o Vista Chinesa libera ela psiquicamente para poder contar o abuso que ela viveu. E ela se relacionou a vida inteira com fibromialgia, com enxaqueca, e ela acha que essas marcas, essas dores no corpo têm a ver com esse não dito, né? O Freud, ele fala que o trauma dos soldados que voltavam da Primeira Guerra eram sim por tudo que eles tinham visto lá, mas era mais porque eles chegaram em casa querendo contar o que eles tinham vivido e a família falava, eu não quero ouvir, é muito feio. Agora é vida para frente, não me conte. Então eles chegavam psicóticos pelo trauma que não foi ouvido, mais do que pelo trauma vivido. Então, Melhor Não Contar é muito foda esse livro, né? E tem História da Violência, do Edouard Louis também. É homem, é branco, mas é um homem branco gay que sofreu muito com tudo que passou na infância, na escola, e que aos 20 e poucos anos, quando vai morar em Paris, sofre um estupro. De um cara que ele flertou na rua, tal, levou para dentro da casa dele, e o cara estupra ele. E ele sofre violência 2 vezes. Ele sofre desse cara que estupra ele, e ele sofre depois quando ele vai na delegacia, e ele tem que contar que ele é gay, que ele levou um cara da rua para dentro da casa dele, então ele tem que aturar o delegado olhando para ele quase com uma cara de também, mas o que você quer? É uma bicha que leva um cara para dentro da tua casa, e sofre uma terceira violência, quando o delegado começa a tratar o estuprador dele da mesma forma como o Eduardo, foi tratado a vida inteira. Então ele sente que o delegado está falando do Eduardo e não do cara que estuprou ele, e ele quer retirar a queixa, porque o cara que estuprou o Eduardo, ele é argelino, que acho que na França falam magrebino, uma coisa assim, e o cara começa a falar, começa a ser muito racista. Xenofóbico, racista, que é uma coisa que o Eduardo sofreu muito, principalmente quando chegou em Paris, né? Por ter nascido pobre, numa zona operária e tal. E ele começa a falar, bom, não vai sair nada de bom aqui dessa delegacia. Ele quer tirar a queixa, retirar. E aí o delegado fala, você não pode mais retirar a queixa, porque a história da sua violência não pertence a você, pertence ao Estado. E aí ele vai para casa, escreve um livro e diz, a minha violência pertence a mim. Ninguém vai tirar a minha história do que eu vivi, né? Enfim, aí já entrou na minha pira pelo Edouard Louis.
Mas eu queria fazer uma pergunta, daqui a pouco a Mili tem que ir, né, Mili? Eu queria fazer uma última pergunta para vocês. O que que vocês acham? Aí não é mais o filme, não. Aí é na vida. Vocês ficam com raiva da mãe dela no filme? Eu não fico, porque eu acho que a gente focar no papel das mulheres dentro dessa dinâmica talvez seja um erro. Somos todas vítimas dessa cultura da pedofilia, né? Então eu acho que a tendência é sim a gente falar: a mãe poderia ter feito isso, a mãe poderia ter feito aquilo, né? Mas a mãe também passou por tudo isso e eu acho que a gente olhar para ela e sentir raiva é a vitória do patriarcado, assim. É o que a gente faz, sabe, todos os dias umas com as outras, porque a gente também é ensinada a fazer isso. Então, não. Hoje em dia, gente, sempre que assim, eu tô ficando com raiva de uma mulher, eu penso muito assim, por que eu estou com raiva dela, sabe? Onde essa raiva vai me levar, assim? Mas não sei, eu acho o título muito bonito, porque é essa ideia de que nós somos manas, né? É essa ideia de que E é como as mulheres se chamam, né? Isso, no Pará. isso, exato. É muito lindo isso, porque a Virginia Woolf, né, fala: como mulher, eu não tenho um país. Como mulher, o meu país é o mundo inteiro. Não é diferente ser mulher em São Paulo, ser mulher em Marajó, ser mulher em Teherã, ser mulher em Joanesburgo, ser mulher em Nova York, em Paris, em Sydney, em Xangai. Ser mulher é a nossa nacionalidade, né? É uma nacionalidade ser mulher. Então, é isso, eu não fico, eu fico com empatia, assim, com compaixão pela mãe também. E você, Manu? É porque a limitação da visão dela fica muito clara, assim, né? Quando ela diz que a filha dela devia dar lá uma circuladinha nas balsas, e a ideia que ela tem de salvação dentro daquele contexto é entrar em outro, né? Então, ela tem uma visão de mundo e que eu acho que se transforma também por causa da filha, né? Porque isso aí é sistêmico, né? As filhas e os filhos vão quebrando padrões. E eu também não consigo sentir raiva da mãe nesse contexto, não. Mas é duríssimo, nossa, é duríssimo ver o desamparo, né? Dessas mulheres como um todo, assim. E eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Como é que tem que falar quando eu esqueci? Eu te amo. Cacá, uma homenagem ao Cacá Caetano, filho da minha amiga Alicia Klein, que fez aniversário ontem. Aliás, Cacá fez 6 aninhos. Parabéns, Que lindo, Cacá. Cacá, quando esquece o que ele ia falar, ele fala: mamãe te amo. Ai, Pronto, gente, muito resolvido. bom. Você sabe que eu pensei que esse filme ia ter um outro final, assim, porque quando começa o filme, a mãe é tão novinha que eu acho que elas são irmãs, e por isso que chama Manas, né? E aí no final ali, agora é spoiler pesado, tá? Quem não quiser pode. E ó, olha, o spoiler vem aí, ok, pausou, beleza, pode seguir. Eu achei que no final a mãe ia dizer que ela era irmã, que ela tinha sido. Que ela tinha virado esposa do diferente. cara, que ela era Poderia filha ser. dele, que ela era filha dele, que tinha sido abusada e acabou virando mulher dele. Mas que ela era irmã da menina. Eu achei que esse era o final. Faria sentido. Eu não tenho raiva dessa. Eu fiquei com. Eu tive um mixed feelings, assim. Eu fiquei com muita raiva dela e muita pena dela ao mesmo tempo. Muita raiva do cara, obviamente, mas. Ravena. Mas eu fiquei com raiva dela também, porque, sei lá. Porque a menina teve força pra defender a irmãzinha e a mãe não teve força pra defender ela, então eu fiquei com raiva. Bom, gente, Miri tem outro programa agora. A Miri, ela é Eu tenho um evento. Ela é assim, gente, ela é assim. Quem tem dicas? Eu tenho. Então vai. Eu tenho dica de uma coisa que eu não vi, mas eu vou dar a dica mesmo assim, porque começa hoje, a gente, né, nessa quarta-feira, a 4ª temporada de The Morning Show. Ah, eu amo The Morning Show. Amo. Também amo. Então essa minha nem vi, mas já amei.
Boa. Então, nesse clima de apesar de tudo, a Apesar gente de você, segue aí, né? seguiremos. Bolsonaro preso para dar uma esperança pra Pois gente. é, pois é. E é isso. E até o programa que vem. E um beijo para Mili e Manu. Beijo, gente. Beijo. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar Estamos tudo bem. juntas, estamos juntas. Tchau, manas. Somos manas. Beijos, isso. manas. Reparação histérica.